Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Mediunidade Online. E nós estamos neste canal hoje para a gente conversar um pouco de forma descontraída a respeito de mediunidade, reunião mediúnica e de como, de uma forma geral, as pessoas interagem com este campo da sensibilidade e do próprio psiquismo humano. Quando eu digo do psiquismo humano, eu não estou dizendo que mediunidade é uma consequência do psiquismo, mas obviamente depende do psiquismo humano, né? É uma faculdade humana. Os animais, né, há pesquisas que mostram que eles têm uma sensibilidade e uma capacidade de enxergar e sentir para além do usual, do comum e do ordinário, né? Então, que eles são cachorro, gato, são capazes de, em dados momentos, verem e sentirem presenças espirituais, né? Mas somos nós, seres humanos, que possuímos esta faculdade, porque é uma faculdade inerente a todo ser humano, embora nem todos a tenham num nível que o capacite a servir de intermediário entre um plano e outro, né? Isso aí não é realmente a maioria, é um número considerável, né? A maioria não tem nem consciência disso. Mas é um número bem razoável, que eu não posso estimar aqui, porque não existe nenhuma pesquisa. Mas ao longo desse tempo que eu atuo, né, tanto no campo do trabalho profissional, eu percebo que há pessoas com uma sensibilidade extraordinária. E no campo da atuação mediúnica também, né? Há um número razoável, que, como eu disse antes, não posso estimar porque não há nenhuma pesquisa no que diz respeito à população, pelo menos não que eu saiba, se vocês souberem depois me digam, para nos dizer que uma percentagem X da população é mais sensível, tem essa ou aquela, tantos são mais sensíveis para o lado da vidência, da psicofonia, da psicografia, etc., né? Mas a gente sabe que o ser humano, de uma forma geral, ele é capaz de sentir o plano espiritual. Quantas histórias, por exemplo, a gente escuta em hospitais de pessoas que foram visitadas por enfermeiras, médicos, que depois se verifica que eles não fazem parte do quadro de trabalhadores daquela instituição, mas que lá estiveram, orientaram, auxiliaram, né, medicaram e ajudaram na recuperação dos ditos pacientes que relatam essas experiências. Na área médica a gente tem um sem número de casos desse tipo, né, e você pode encontrar esses relatos, né, na internet, ou entre familiares mesmo, né? Porque na minha família tinha a história, né, de um parente nosso que estava muito mal e ele recebe a visita, né, de uma enfermeira, e a enfermeira lhe administra um medicamento, né, um copo com água, com uma coloração um pouco diferente, com um sabor diferente, e logo, imediatamente depois que ela sai, entra uma outra enfermeira e aí ele pergunta, de novo, já esteve uma de vocês aqui, saiu agorinha. Ela disse, mas eu entrei aqui e não tinha ninguém saindo, né? Disse, foi uma enfermeira assim, 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 né? E aí, quando foram verificar, era uma enfermeira, ele a identificou também em uma fotografia, que havia falecido
já faziam muitos anos e que trabalhara naquele hospital. E ele, depois daquele medicamento, daquela enfermeira, veio a melhorar consideravelmente. Esse homem é médium? Não sabemos, né? Ele nunca exerceu, não era nem vinculado a uma área que atuasse com mediunidade, era católico, apostólico romano, já faleceu, né? E não atuava, mas isso aconteceu com ele. Né? Então, a sensibilidade dele lhe possibilitou vivenciar aquele fenômeno. Né? Dizer que isso é alucinação? Pode-se dizer. Uma pessoa está doente, está no hospital, né? Deseja ardentemente que ocorra algo que lhe ajude a melhorar para poder retornar ao seu lar. Mas as histórias se repetem pelo mundo todo. Então, a sensibilidade mediúnica, ela faz parte do ser humano. E ao longo, por exemplo, do meu trabalho profissional, e aí eu estou falando do trabalho profissional realmente. Eu atendi pessoas, né, que foram encaminhadas para mim por colegas médicos, né, porque elas tinham visões, viam vultos, viam pessoas, ouviam vozes, né, mas eles achavam aquilo estranho, mas não pensaram de imediato, porque a pessoa estava conversando, tinha um diálogo bom, estava orientada, estava lúcida, e disse, espera aí, o que é isso? Aí disse, manda para o Gerardo. Manda para o Gerardo. Isso eu estou falando de coisas de muito tempo atrás, né? De 30 anos atrás, 35 anos atrás, né? Porque eu estou atuando na profissão acho que há mais de 40 anos. Né? Mais de 40 anos. Me formei em 1976, então já tem uma boa caminhada. Então, há 30, 35 anos atrás, né, o conhecimento a respeito desse fenômeno não é como hoje, que está muito mais disseminado, faz parte do cotidiano de uma parcela, talvez da maioria da população. Eu estou falando aqui do Brasil, lá fora eu não sei, mas aqui do Brasil faz, né, faz parte. Então é muito mais comum, mas naquela época não era tão comum. Né? Então esses colegas, quando encontravam alguma coisa assim, manda para o Gerardo. Né? E aí eu recebia, de vez em quando estava recebendo pacientes assim, que eles encaminhavam. E uma parcela desses pacientes realmente estavam vivendo uma experiência do desabrochamento mediúnico, outros não. Outros tinham a ver com quadros psicóticos, né, que aí eram medicados, eram auxiliados, mas aqueles que estavam vivendo um despertar, um desabrochar, né, das faculdades medianímicas, esses precisavam de orientação, de treinamento, de educação para poder entender e atuar de forma adequada, saudável, né, e que promovesse o crescimento daquelas pessoas. E aí eram orientadas nesse sentido e depois de algum tempo já estavam tranquilas, continuavam ouvindo, continuavam vendo, mas agora não era com a frequência de antes, era mais, digamos, sob controle. Ou seja, em determinadas ocasiões, embora pudesse ocorrer a qualquer momento, mas era mais em determinadas ocasiões. Algumas dessas pessoas tinham parado de dirigir porque não sabiam distinguir, né, o que era um vulto, uma pessoa, né, que elas não tinham nem ideia, nem diziam espírito, né, o que é isso que eu estou vendo? Né? É assombração, é alma, o que é isso que eu estou vendo? Eu estou louco? Né? Das pessoas mesmo, né? Então tinham parado de dirigir com medo de atropelar alguém, pensando que fosse um desses vultos, né? E depois não, depois voltaram com cuidado, né? Porque eram pessoas muito sensíveis, voltaram a dirigir, né? Com cautela e com tranquilidade. Então veja bem, isso faz parte do ser humano, faz parte do psiquismo, da vida psíquica.
do ser humano. E está presente no ser humano há muito tempo. A gente vê os relatos na Bíblia, né, de aparições, de pessoas que eram capazes de ouvir as mensagens, as vozes, né, os chamados profetas, eram todos indivíduos com uma faculdade mediúnica extraordinária, né, e a capacidade de intermediar entre o plano espiritual e o plano físico. Ali, o fenômeno do Pentecoste, né, quando as línguas de fogo, que é uma metáfora da ação espiritual mediúnica sobre os apóstolos, e eles passaram a falar nas línguas de todos os presentes, que aquela localidade era uma localidade cosmopolita, tinha gente de tudo que era lugar. Então, gente que falava outras línguas, e eles começaram a falar nessas outras línguas, que é o fenômeno de xenoglossia, a capacidade de falar em línguas estrangeiras sem o conhecimento da mesma, mas sob a atuação de um espírito que sabe, conhece aquela língua, né? Bom, isso não ocorre só no fenômeno mediúnico, isso pode ocorrer também no estado de transe. Uma pessoa que lá dentro já vivenciou aquela experiência em outras oportunidades, em outras vidas, tem um arquivo daquele idioma em seu mundo psíquico e inconsciente. E aí, sob estado de transe, pode aflorar e pode falar. No trabalho, por exemplo, com regressão de memória, nesses 35 anos que atuo com técnicas que expandem a consciência, eu tive a oportunidade de presenciar pessoas que não conheciam o idioma, falando em inglês, em espanhol, em italiano, né? E de outra forma, que eu não vou dizer que eram outras línguas, porque como eu não entendia, não vale o registro aqui. Mas espanhol, inglês e italiano, né? E esses daí eu presenciei. E não foi um nem dois, foram uns 8, mais ou menos, casos desse tipo, né? De pessoas que, por exemplo, não sabiam falar o italiano e falaram em italiano, um italiano perfeito, né? E eu sei falar em italiano, não falo, digamos assim, com um italiano perfeito, né? Eu morei um ano na Itália e lá aprendi a falar italiano, então eu sei, eu conheço, né? O espanhol, estudei o curso de medicina todo em livros, a maioria eram livros em espanhol, né? Em espanhol. E, portanto, dá para perceber, consigo ler em espanhol, né? E consigo acompanhar uma conversa em espanhol. Não falo, mas consigo acompanhar. Então, dá para saber. O inglês, pouquíssimo, mas sei quando a pessoa está falando em inglês, obviamente, porque a maioria de nós estudou alguma coisa de inglês, né? Embora possa não saber falar inglês, né? Então, veja bem, isso faz parte do ser humano, né? Mas muita gente ainda teme, ainda tem medo, né? Medo, por exemplo, e se eu for participar de algo assim, um espírito se apossar do meu corpo? Não existe isso assim, desse jeito, do espírito se apossar do corpo. O que há é uma conexão mente a mente, né? E através dessa conexão, o indivíduo encarnado, o médium, ele transmite o pensamento do desencarnado. Agora, de acordo com o tipo de mediunidade, ou seja, de acordo com a aparelhagem psíquica, ele pode ser mais consciente, pode ser menos consciente, ou durante a comunicação
né? Ou melhor, depois da comunicação, ele não se lembrar do que ocorreu. Sabe que ocorreu, teve o controle, porque tem o treinamento, mas não lembra do que foi dito por intermédio dele ou do que foi escrito através da mão dele, né? Porque não guarda o registro consciente, enquanto que os primeiros, aquele que é consciente, guarda bem o registro, ele é mais um intérprete do pensamento do espírito. O semiconsciente, né, já a personalidade do espírito aparece mais, e naquele chamado inconsciente, que durante a comunicação ele não está propriamente inconsciente, ele está ali ao lado, cuidando, controlando, né, atento ao que está sendo falado. Agora, quando volta, não lembra do que ocorreu. Então, nesse tipo de mediunidade, a expressão da personalidade do comunicante é muito maior, né? Muito maior mesmo. Eu lembro de comunicações, né, em atividades mediúnicas por intermédio de médiuns, cujo vocabulário era diminuto, né, não era um vocabulário muito amplo, muito culto, e certos espíritos utilizavam palavras que não faziam parte do vocabulário corrente do médium. Ou seja, o grau de cultura do espírito era maior do que o do médium, né? O grau de conhecimento do espírito era bem maior do que o do médium. Isso não é nenhum demérito para o médium, né? Porque o médium, ele se coloca disponível. Então, eu, sendo médium, pode vir um espírito com um nível de conhecimento, de cultura e até de inteligência bem maiores, né, do que eu detenho, e se expressar por meu intermédio. Se eu for um instrumento maleável, flexível, obviamente ele vai conseguir, inclusive, expressar-se através do vocabulário que lhe é comum, né, por meu intermédio. Se eu não sou tão flexível assim, o vocabulário vai ser mais o meu mesmo. É por isso que muitas vezes o pessoal que não tem conhecimento, vai a uma mediúnica e diz, aquilo ali era a pessoa, né? Era o fulano mesmo, né? Aquilo ali é a linguagem dele. Porque não tem esse conhecimento. Esse é um dos motivos porque não é aconselhável que pessoas que não têm o conhecimento participem de reunião mediúnica, porque na maioria dos casos nem vão entender, nem vão conseguir colaborar para a realização do trabalho com equilíbrio, né? Então, você sentir medo que o espírito se aposse do seu corpo não procede. Ele não vai se apossar, o corpo é seu, quem o controla é você. A não ser que você estivesse muito perturbada a ponto do espírito ir conseguindo aos poucos estabelecer um controle sobre seu psiquismo. Mas não é o caso na maioria das situações. O corpo é seu, o controle é seu, e o processo de educação mediúnica vai possibilitando que você permita que ele fale por seu intermédio, mas ele não entra no corpo. Ele permanece ali, próximo, né? E aí se estabelece uma conexão energética entre você e ele, e através dessa conexão começa a haver uma ação, né, do espírito, através do perispírito dele, no seu perispírito e por intermédio disso nos centros cerebrais vinculados à fonação. E aí ele fala por seu intermédio, utilizando seu aparelho fonador. Ou então utiliza o seu braço para escrever por seu intermédio, se for psicografia. Ou utiliza suas energias, seu ectoplasma, para materializar-se ou produzir fenômenos físicos. E é um trabalho, né, através do qual, uma atividade através da qual você vai se conhecendo,
Você vai aprendendo a se perceber, vai tomando consciência da realidade espiritual, vai vendo de forma bem clara os mecanismos da lei de causa e efeito, ou o karma, se você preferir esse termo, porque vem à reunião espíritos falando sobre a sua vida lá no plano espiritual. E essa vida tem muita ligação com como ele viveu enquanto aqui no plano físico. E aí você percebe a correlação entre o estado de infelicidade e a vida mal vivida aqui, ou o estado de felicidade e bem-estar e o aproveitamento adequado das oportunidades aqui no plano físico, com a prática do bem, a renovação interior, o aperfeiçoamento do caráter, né, das condições interiores, com o burilamento das virtudes. Então é uma atividade que eu só tenho a dizer que ela é maravilhosa no sentido dessa gama de aprendizados, né? Da oportunidade também de interagir com amigos do plano espiritual, de receber visitas, né? Ao longo desse tempo, eu tive a oportunidade de receber visitas de uma tia minha, muito querida, né? Que faleceu em virtude a causa da morte foi pneumonia, mas ela estava com leucemia, né? E, portanto, muito enfraquecida. E, alguns anos depois, tivemos a oportunidade de estabelecer contato, de recebê-la. E o interessante é que ela veio falando em italiano, né? Através de um dos médiuns da equipe que não falava italiano, né? E tivemos notícias de outros familiares, de amigos, alguns amigos se fizeram presentes, mas o propósito da reunião mediúnica não é para que a gente fique papeando, né, com os nossos queridos que se foram. É muito bom quando eles nos visitam, mas nós não os convocamos, não pedimos que eles venham, né? Nós respeitamos o estado ou a condição em que eles se encontram. Se os amigos espirituais, os responsáveis pela atividade do ponto de vista do plano espiritual, julgarem conveniente, eles vêm, né? Mães, tios, tias, né? Amigos que se foram, vêm, visitam e às vezes dão uma ou outra palavra, né? E que serve de conforto, serve de ânimo, né? Serve de estímulo para todos nós que participamos da equipe. Isso é realmente maravilhoso, né? Mas o objetivo realmente não é esse, né? Não está lá para saber como está fulano, como está cicrano, não. A gente faz orações por aqueles que não estão bem, né? Por aqueles que estão passando por aflições, por aqueles que estão doentes, né? Pedindo a Deus que os auxiliem a aproveitarem bem a experiência no sentido do crescimento espiritual. Se possível, né, se for, digamos assim, esteja no campo da experiência deles, poderem recuperar a saúde física. Mas se não for possível, que seja de uma forma ou de outra, que possam aprender e se aperfeiçoarem através daquela experiência, porque no final das contas, tudo que a gente passa aqui, o objetivo é a gente se aperfeiçoar, né? E eu não estou falando daquilo que a gente provoca de negativo, não. Eu estou falando daquilo que independe da vontade da gente, porque tem um bocado de coisa que a gente passa por conta da maneira como a gente pensa, como a gente funciona, como a gente vive, né? A gente sofre as consequências das escolhas inadequadas que a gente faz ao longo da vida. Então,
não há por que ter medo. É uma oportunidade muito boa. Agora, eu não sugiro, não aconselho que você pratique mediunidade sozinho. Que faça com um grupo, né? Se for em uma instituição respeitável, onde há estudo, né? Um bom acolhimento da prática mediúnica, é ótimo, né? Mas se não for isso, com um grupo que esteja disponível para estudar, que tenha alguém mais experiente, mesmo que não faça parte do grupo, mas que possa orientar